E diz assim, Daniel capítulo 5, o versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber o vinho. Feche seus olhos, Senhor. Fala conosco, fala a tua igreja, que haja um despertar, que haja, ó Deus, nessa manhã, a absorção desse alerta que o Senhor quer trazer à tua igreja. Que possamos, em nome de Jesus, ouvir a tua palavra, praticar a tua palavra e lembrar que o Senhor está voltando. Ó Deus, que o Senhor em breve voltará a buscar a tua igreja e que precisamos andar nos teus caminhos. Precisamos estar, ó Deus, com a vida no teu altar. Precisamos não compactuar com o mundo, mas, ó Deus, priorizar a tua presença, o teu reino em nossas vidas. Assim fala a tua igreja, oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, os irmãos podem se assentar. A mensagem nessa manhã, em cima desse texto, ela é muito objetiva. Nós conhecemos a história, já preguei aqui exatamente nesse capítulo, mas nós vamos fazer um paralelo, uma comparação aos dias que estamos hoje, aos dias que vivemos hoje, com base nessa mensagem. Nabucodonosor, quando conquista a Jerusalém e leva cativos para a Babilônia, ele leva os utensílios de ouro, ele leva os utensílios que haviam na casa de Deus, no templo de Deus. E é interessante que o filho dele, Belsazar, engrandece, enaltece o seu coração e ele vai dar um banquete a 1000 homens importantes do seu reino para se alegrar, porque o vinho representa alegria, para estar bebendo vinho com eles. E preste bastante atenção, porque quando nós olhamos esse texto e fazemos esse paralelo aos dias de hoje, cuidado com o que o mundo oferece. Cuidado com o banquete que o mundo oferece. Que está sendo oferecido muitas coisas para nós, para jovens, para adolescentes. Nós vemos aqui que o rei Belsazar, ele dá um banquete a 1000 homens. Esses 1000 homens, digamos que representa a população, representa a totalidade das pessoas que vivem hoje na terra. 1000 pessoas estão ali nesse banquete, o mundo se alegrando, se regozijando, bebendo vinho. Só que eles enaltecem tanto, o rei Belsazar dá um espaço tão grande ao ego, à soberba, que não apenas estarem ali se servindo de um banquete mundano, ele vai, no versículo 2, apreciar o vinho e manda trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo de Jerusalém. E hoje é isso que está acontecendo. Pessoas estão apreciando o que o mundo está oferecendo. Pessoas estão apreciando o que o diabo está oferecendo. Pessoas estão apreciando, sendo atraídas porque o que o mundo está oferecendo. Ah, mas tem vinho, mas tem banquete. Cuidado com o que o mundo está oferecendo. Basta hoje você ficar um pouquinho com os jovens, com os adolescentes, que você vê o que o mundo está oferecendo. Basta você acompanhar um pouquinho das atividades, que nós adultos a gente ainda consegue ter um parâmetro, um filtro, mas o bombardeio é muito grande em cima da juventude, dos pequeninos. E aqui nós vemos que eles estavam apreciando esse banquete. Esses 1000 homens, essa totalidade do mundo, apreciando. E o texto não acaba aqui. Ele vai mandar trazer os utensílios de ouro, de prata,
que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo de Jerusalém, para que os homens importantes do reino, as mulheres concubinas do rei, os usassem para beber vinho. Preste muita atenção. Aqui está tendo uma mistura, aqui está tendo uma falta de temor, uma falta de reverência, aqui está tendo uma falta de zelo na casa de Deus, para com as coisas de Deus. Vai dizer que eles mandam trazer os utensílios santos, sagrados, usados no templo, usados para oferta, usados para consagração, para remissão de pecados, para ostentarem, para demonstrarem que o homem está acima de Deus, para que o homem pode se satisfazer, viver de qualquer maneira. E hoje não é diferente. Pessoas, estamos vendo aqui, usando coisas sagradas, usando coisas da igreja, usando coisas e permitindo mistura. Vou na igreja, mas também vou no mundo. Eu vou na igreja, mas porque lá eu tenho amigos, porque lá tem pessoas, porque lá... Cuidado, não pode ter mistura. Nós vemos aqui que o rei, Belsazar, tomar, ele vai ostentar, ele vai trazer, vai mandar pegar as coisas que são sagradas, profanar, vai mandar que esses homens importantes, vai mandar que as concubinas, vai mandar com que as mulheres, suas mulheres, viessem tocar, beber o vinho nas coisas sagradas. É necessário que nós venhamos saber fazer uma separação. É necessário que nós venhamos saber entender, compreender que com as coisas de Deus nós não podemos brincar. Se você quer brincar, fica lá fora. Se você quer brincar, se você quer viver de uma maneira com falta de temor, para que ficar em cima do muro? Não vem para a igreja. Mas se vem para a igreja, vem para verdadeiramente buscar a Deus, ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus sendo pregada é para ouvir. Louvor é para louvar. Não pode ter falta de temor, falta de referência na casa de Deus. É para se entregar, é para entender que não podemos brincar. Eles estavam brincando, achando que Deus tinha perdido. Eles estavam tomando coisas, vinho, permitindo ali uma mistura com as coisas sagradas de Deus, como se Deus não estivesse vendo, como se Deus estivesse morrido, como se Deus fosse homem, como se Deus fosse algo qualquer, invenção, historinha de pessoas. Sabe o que você conhece essa história? E quando nós trazemos para o dia de hoje, pessoas nas igrejas com falta de temor, com falta de referência, pessoas misturando, fazendo do público, estamos não apenas falando, estamos falando de líderes, pessoas que fazem menção ao nome de Deus, pessoas que foram nascidas no Evangelho, permitindo mistura, permitindo o ego, se esquecendo que Deus é poderoso, que Deus ele é bom, que Deus é maravilhoso, mas ele é justo. E quando vem o juízo, ai daqueles que fazem com que Deus vire seus inimigos. Cuidado. O mundo vai oferecer um banquete. Seus amigos de escola vão oferecer um banquete. Seus amigos no trabalho vão oferecer um banquete. Vão oferecer vinho que representa alegria. Só que aqui era uma alegria falsa. Quantos vão beber nesses copos de ouro de uma maneira cega? Estavam ali. Talvez nem soubessem que eram utensílios da casa de Deus. Mas estavam ali. É o rei mandou beber. Toma aí. E olha, é de ouro. Cuidado. Muitas coisas de ouro atraem, mas no final vão levar para a morte. Nós vemos aqui que eles estavam apreciando o que o mundo estava oferecendo. Vemos aqui que eles estavam usando as coisas da igreja, as coisas do templo, para beber o vinho.
Nós não podemos viver de uma maneira achando que Deus não está vendo. Diz a palavra de Deus que Deus vai trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Que todos vão ao juízo, todos, eu, você, o que está do seu lado, está do outro lado, o que está na sua frente, o que está atrás. Não somos nós os juízes. Não cabe a mim, a você dizer quem vai para o céu, quem não vai. A Bíblia diz parâmetros bíblicos, cristãos, que quem vai, algumas coisas que quem pratica, não vai para o reino dos céus. Mas não cabe a nós julgarmos. Nós não temos como saber se a pessoa vai se converter, de repente no leito, antes de morrer, não sabemos. Cabe a nós pregarmos a palavra. Cabe a nós pregarmos que nós não podemos viver de uma maneira qualquer. Eles estavam ali, naquele lugar, naquele banquete, o rei exalta o coração, manda fazer, olha, chama 1000 homens mais importantes, chama as minhas mulheres, chama as minhas concubinas, vamos tomar vinho, e não apenas isso. Lembra que nós pegamos, meu pai pegou coisas do templo, e vão tomar, e vão beber, e vão usar. E hoje pessoas estão fazendo exatamente assim. Pessoas estão brincando na igreja. Pessoas estão brincando com coisas da igreja, brincando com coisas sagradas. Quando vem o juízo de Deus, depois chora. A porta não abre. Não vem a cura. Depois, quando vem o juízo, Deus vai falando várias vezes. Mas quando vem o juízo de Deus, por falta de temor na casa de Deus, aí depois vem chorando, vem pedindo oração. Por isso que nós viemos aqui. Precisamos entender que não apenas olhar esse texto e ficar no passado, mas entender que a nossa vida tem que ser reta para com Deus. Tem que ser reta para com o Senhor. Não pode ter mistura. Nós vemos aqui, pegaram os utensílios de ouro que tinham sido tirados do templo da casa de Deus. Ah, pastor, mas isso era antigamente. Mas hoje ainda acontece. Pessoas fazem da igreja círculo de amizade. Pessoas fazem da igreja conveniência. Pessoas fazem da igreja lugar de venda. Meu amado irmão, casa de Deus é casa de oração. Casa de Deus é lugar de buscar a Deus, a presença dEle. Deus, Ele quer que nós vamos entrar aqui com amor, com temor, com tremor. Não é para dividir, não é para ficar com a atenção dividida. Não é para, deixa lá fora as preocupações, deixa lá fora. Meu amado irmão, quando a palavra de Deus é pregada, preste atenção. Porque o diabo não quer que você ouça a palavra de Deus. E vemos aqui, se você viver dessa maneira, achando que Deus não está vendo, achando que pode fazer o que quer, achando que você é libertino, libertinagem, porque o crente é livre, mas não é libertino. Somos livres, conhecereis a verdade vos libertará. Libertinagem é para o mundo. Faço o que eu quero, o que me dá vontade. Isso não é para crente. Crente tem limites, parâmetros. Servo de Deus tem valores, princípios cristãos que infelizmente têm sido rasgados, que infelizmente têm sido deixados de lado. E diz aqui o texto que não acabou a festa de uma maneira boa. Quando nós olhamos e trazemos para os nossos dias, quem vive assim, quem quer ficar misturando, está na igreja, mas está no mundo, está tomando o vinho que o mundo oferece, mas também quer estar se misturando, pegando as coisas da igreja, tem que ter um posicionamento. Sabe o que aconteceu aqui? Juízo. Diz o texto sagrado que eles beberam, diz o versículo 3, trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus de Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino, e as mulheres e as concubinas do rei, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. A falta de temor foi tão grande que pegaram os utensílios da casa de Deus, deram para todo mundo beber. E o pior, adoraram outros deuses não, falsos deuses.
que Deus só há um. Não há outro Deus. Só há um Deus, o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. E eles foram adorar, deram louvores aos deuses falsos, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Tem diferença nenhuma. Um Deus falso de madeira, um Deus falso de ouro é material. O Deus que você serve está sentado no alto e sublime trono, que você dobra os seus joelhos, não tem ouro, não tem material, não tem algo aqui que ele possa representar, substituir. Deus fala algo que se assemelhança a mim, algo que possa me comparar. Por isso que nós vemos aqui no versículo 5, no mesmo instante, e preste bastante atenção, apareceram uns dedos de mão humana, que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam, e os seus joelhos batiam um no outro. Que coisa triste. Era um momento de alegria, de festa, era um momento de banquete. Só que as pessoas ali, o rei, extrapolaram os limites. Cuidado para não extrapolar os limites. É necessário um conserto, é necessário caminhar na direção certa, no caminho certo. Erramos, falhamos, ninguém é perfeito. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Só que quando há uma falta de temor, quando há uma falta de reverência, sabe por quê? Deus, ele fala, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. De Deus não se zomba. Zombaram. Olha, vamos pegar os utensílios da casa de Deus, as coisas sagradas ali dos hebreus, vamos beber neles. Vamos mostrar a supremacia do nosso Deus sobre o Deus deles. Dos nossos deuses de ouro, de prata, estátuas, esculturas. De Deus não se zomba. Aquilo que aquele rei estava alegre, estava esbanjando, estava se exaltando, estava dando lugar à soberba, daqui a pouco vem uma mão, começa a escrever na parede. O rei viu. Sabe o que acontece aqui? Muitos que estão assim, vivendo de mistura, vivendo com o pé no mundo, com o pé na igreja, vivendo aqui dentro louva, aqui dentro adora, mas lá fora usa os lábios para proferir mentiras, para falar palavrão, para viver de uma maneira qualquer. Uma hora Deus vai virar com juízo. Uma hora a pessoa vai ver a mão escrevendo na parede. Uma hora Deus vai colocar uma circunstância, vai levar para um deserto, Todos nós passamos por provações. Mas uma coisa é passar para a nossa fé ser alimentada, crescida. A diferença da provação e da tentação, você sabe muito bem. A provação ela é dada por Deus. A tentação é dada pelo diabo. A provação é para a nossa edificação, crescimento. A tentação é para a nossa ruína, para a nossa destruição. Que Deus, a Bíblia diz, Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo. E aqui nós vemos que o rei, ele viu, chegou o momento do juízo, e quando chega esse momento, cuidado, o negócio ficou sério. Então cuidado, não vai brincando, não vai dando linha na pipa, brincando, deixando o vento levar, e vendo ali o perigo, vendo ali, e vivendo de uma maneira qualquer. Quando chega o momento que Deus fala, agora ele vai provar, agora ele verá, zombou, escarneceu, brincou, não quis ouvir, falei tantas vezes, através de homens de Deus, de mulheres de Deus, de pastores, falei tantas vezes, mas agora a mão vai escrever na parede, vem o juízo. Quantas vezes pessoas chegam no limite, extrapolam o limite, e Deus falou tanto, Deus falou tanto, Deus alertou tanto, Deus orientou tanto,
Não faça isso, não vai por esse caminho. Eu quero você na minha casa, eu quero você na minha presença, eu quero que você seja um exemplo, eu quero que você alcance vidas. Chegou a mão, começou a escrever na parede, e o rei ficou pálido. O rei ficou com seus pensamentos perturbados, as pernas bambearam, joelhos batiam um no outro. Ele começou a olhar, olha, eu estou vendo uma mão escrevendo na parede. O estado dele ficou terrível. Bateu pernas, ficou coxeando, joelhos de tão medo que ele ficou. Aí tentou começar a resolver o problema. Tarde demais. Tarde demais. Deus é bom, Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Deus ele é fiel, Deus ouve a sua oração, Deus perdoa, mas não podemos extrapolar limites. Esse rei, ele vai começar agora, depois que o juízo é proclamado, vai começar a querer resolver o problema. Será que dá para resolver o problema quando é o juízo dado por Deus? Vai ter que orar muito, meu irmão. Vai ter que quebrantar, vai ter que buscar, vai ter que rasgar o coração. Vemos aqui que o rei começou a querer resolver o problema. Versículo 7, o rei ordenou em alta voz que fossem chamados encantadores, os caldeus, os feiticeiros, disse aos sábios, aquele que conseguir ler o que está escrito na parede e declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, vai receber uma corrente de ouro, vai colocar no pescoço essa corrente de ouro, vai ser o terceiro homem mais importante no meu reino. Adiantou de nada. Quando chega o ponto limite, que Deus vem com juízo, até mesmo para Davi, Deus veio com juízo. Deus ainda foi bom, deixou de Davi escolher. Você vai cair pela espada dos teus inimigos? Ou vai, Davi fala, Davi usa de sabedoria. Eu falo no meu livro. Davi usa de sabedoria. Que caia eu nas mãos do Senhor do que eu caia na mão dos homens. Veio o juízo. Vemos juízo vindo na vida de tantas pessoas. E agora esse rei vai querer dar o jeitinho, vai querer resolver o problema. Olha, calma aí, quem conseguir ler isso aí, porque a escritura foi colocada. Meu amado irmão, se foi escrito, o negócio ficou sério. Cuidado, não brinque, não escolha coisas erradas. Você seja uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus de respeito, uma mulher, um homem de Deus sério, um jovem de Deus, exemplo. Que teme a Deus, que ama a Deus, que procura a Deus, que não brinca com as coisas de Deus. Aí o rei agora foi querer resolver o problema dele com ouro, com sábios, com encantadores, com feiticeiros. Chama todo mundo. Quem lê o que está na parede, eu vou dar ouro, vou dar colar de ouro, vou dar isso, vai ser o terceiro no meu reino. Adiantou de nada. Posição social, status social, adianta de nada. Ser reconhecido pelos amiguinhos vai adiantar de nada se você não for reconhecido por Deus. Ser reconhecido pela sociedade não vai adiantar de nada se não for reconhecido por Deus. Deus tem que olhar para você, olhar para o seu coração, sondar o seu coração e falar, eis aí um homem verdadeiro de Deus, uma mulher de Deus que me ama, que busca, que ama a minha presença, que busca a minha presença. E aqui você conhece a história. Não puderam, diz o versículo 8, entraram todos os sábios, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. E o semblante do rei se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes estavam perplexos, aqueles 1000 homens. Quanto mais viam o rei perplexo, mais eles ficavam também. Quanto mais eles viam a situação ficando difícil, todo mundo ficou preocupado. Trazendo hoje para os nossos dias, como eu disse no início dessa mensagem, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Depois que Jesus voltar, não vai dar para querer resolver as coisas por si mesmo, com ouro, com prata. Depois que Jesus voltar, cuidado, vai ser como os dias de Noé. A arca, a porta vai ser fechada. Quem está dentro, está dentro.
Quem está fora, dilúvio. Vemos aqui então que o rei ficou perplexo. Aqueles homens importantes que outrora estavam rindo, que estavam zombando, olha aqui, estou brincando na casa de Deus, estou brincando na igreja, estou brincando com as coisas sagradas. A mão escreveu algo na parede, veio o juízo. E o que aconteceu? A rainha mãe, diz o versículo 10, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Essa mulher, ela ouviu o grito do rei, ouviu o grito desses homens, e vai até o rei falar: olha, acalma o coração, tu vai saber o que está escrito nessa parede, porque tem um homem. O meu desejo é que você seja esse um homem, que você seja essa mulher que faça a diferença no meio da onde está sendo oferecido o banquete. É interessante que ela entrou na sala do banquete, ela era a rainha mãe. Aprendemos aqui que ela não estava na sala do banquete. Estavam 1000 homens importantes, estava o rei, estavam as mulheres do rei, estavam a concubina, mas a mãe do rei não estava lá. Ela entra na sala do banquete porque ela ouviu o grito, os gritos. Ela entra naquele lugar que estava sendo zombado, que estava sendo escarnecido. As coisas de Deus estavam sendo escarnecidas, porque ela ouviu os gritos. E ela vai falar: olha, há alguém que faz a diferença, há alguém que está na presença de Deus, há alguém que não estava nesse banquete, há alguém que estava ali orando, alguém que orava 3 vezes por dia, alguém que há o Espírito Santo de Deus. Chama ele e ele vai dar a revelação do que está escrito na parede. E aqui nós conhecemos a história. Diz o versículo 13: então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe disse: você é aquele Daniel dos exilados de Judá? Olha só o que o rei vai falar. Você é aquele Daniel que veio deportado, que veio dos exilados, que está aqui como escravo, que está aqui como deportado? É ele. Não importa a história da sua vida, o que importa é você manter a presença de Deus, é você manter a sua vida de oração, é você manter a sua vida de busca, ainda que no palácio do rei, mas fora do banquete que o mundo oferece. Vemos isso desde o início da história de Daniel, capítulo 1, versículo 8, e Daniel resolveu, junto com seus amigos, firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Que você tenha esse posicionamento, não se contaminar. Daniel ficou o tempo todo ali no palácio, toda a sua vida, acompanhou vários reis, Dario, Nabucodonosor, acompanhou vários reis, Belsazar, e não se contaminou. Não ofereceu, não aceitou coisas que o mundo ofereceu. Não aceitou manjares oferecidos, não aceitou ouro, não aceitou presentes. É você, Daniel, dos exilados de Judá? Sou eu. Mas tem uma coisa, há uma diferença. Você é rei aqui nessa terra, mas eu sirvo ao verdadeiro rei dos reis. Daniel vai falar para ele, olha, aliás, o rei falou para Daniel: Daniel, eu chamei os reis, é só você ler depois, eu chamei aqui os magos, os feiticeiros, os sábios, ninguém conseguiu ler, eu vi uma mão escrevendo na parede, todo mundo viu uma mão escrevendo na parede, o que é isso? Pode você, Daniel, dar essa interpretação? Porque ninguém conseguiu, diz o final do versículo 15, chamei todo mundo, mas ninguém conseguiu ler a interpretação dessas palavras. Pode você, Daniel, deportado dos exilados de Judá, falar o que está escrito nessa parede? Sabe qual foi a resposta de Daniel? Eu gosto muito da resposta de Daniel. Porque o rei falou para Daniel: Daniel, quem conseguir ler essa interpretação vai ser o terceiro no meu reino, vou dar ouro, vou dar colar de ouro, vai andar com o colar do rei, vai ser o terceiro no meu reino. Sabe o que Daniel vai responder? Diz o versículo 17:
Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o Senhor pode ficar com os seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa, mas, no entanto, eu vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Daniel toma um posicionamento firme. Olha, eu não estou preocupado com o que o mundo oferece, eu não estou preocupado com o ouro que o mundo oferece, eu não estou preocupado com o presente que o rei oferece. O que eu tenho, o que eu preciso, Deus me dá. A minha porção é o Senhor. Seria uma oportunidade, assim como foi com Nabucodonosor, assim como foi com Dario, de Daniel se engrandecer, de Daniel falar, ó, eu posso, de Daniel falar, eu consigo, me coloca como terceiro, não, me coloca como segundo. Daniel poderia tomar tantas atitudes. Não quero, o que o rei está oferecendo é pouco, quero mais. Quantos estão sendo vendidos, comprados com o que o mundo oferece? Daniel vai ter um posicionamento firme. Daniel vai chegar ali, olha, rei, o presente que o Senhor está me oferecendo, dá para outra pessoa, mas eu vou ler para o rei o que está escrito. Eu vou dar a interpretação, porque há somente um. E a história de Daniel é tão linda, que quando você lê a história de Daniel, acontece isso várias vezes. Nabucodonosor tem um sonho, e chama todo mundo, e você conhece essa história. Olha, eu tive um sonho, quem me der a interpretação, eu vou dar presente, vou dar isso, vou dar aquilo. Ele teve 2, mas eu vou falar apenas do primeiro. Só que é o seguinte, eu não vou falar o sonho, para ninguém me enganar. Vocês vão ter que falar qual o sonho que eu tive, aí eu acredito na interpretação de vocês. O negócio ficou sério. Se ninguém me falar o sonho que eu tive, vou matar todo mundo. Os reis, encantadores, sábios, vai todo mundo morrer. Já estava na sentença. O capitão de Nabucodonosor já estava indo pegar todo mundo para matar todo mundo. Eles tentaram, sei, olha, o que o rei pede é impossível, não há ninguém que possa falar isso para o rei. Aí chamaram quem? Daniel. Daniel vai lá e diz na presença do rei, há um que pode dar para o rei, me dá apenas um tempo. Daniel vai, e o que Daniel faz? Junta Sadraque, Mesaque e Abidnego, vão clamar a Deus. E Deus mostra para Daniel em sonho, o sonho que Nabucodonosor teve. Aí Daniel vai lá e dá a revelação a Nabucodonosor, do sonho que Nabucodonosor teve, e exatamente igual, e dá interpretação. Aí Nabucodonosor glorificou o Deus de Daniel. E aqui então nós vemos que Deus, ele, através de Daniel, deu a revelação do que estava escrito. Diz o versículo 6. Vou apenas encurtar aqui. E o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não se humilhou, não humilhou o coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, levantou contra o Senhor do céu, mandou trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, o rei, as suas mulheres concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem o vinho deles. E o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, que não ouvem, que não sabem nada. O Senhor não deu glória ao verdadeiro Deus, mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão está a sua vida e os seus caminhos. Por isso que ele enviou aquela mão e escreveu na parede, e o que está escrito é isso: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Essa é a interpretação. Deus contou os dias do seu reino e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e foi achado falta em você. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Coisa triste. Falou tudo que o rei fazia de errado. Daniel não ficou pisando em, vou falar com jeitinho com o rei. Daniel não ficou preocupado com isso não. Daniel falou para ele a verdade. Você não humilhou teu coração. Você mandou pegar lá os utensílios. Você adorou deuses de ouro, de prata, não adorou o verdadeiro Deus. Você se ensoberbeceu. E o que está escrito na parede não é bom para você não. Veio juízo. E eu trago essa reflexão nessa manhã. Ao sermos pesados na balança por Deus,
Será que vai ser achado falta em nós? Ou será que você é um vaso de honra, vaso de glória? Vaso de honra e glória para o nome do Senhor. Ao sermos pesados na balança, como eu disse, eu quero fazer essa história, ler essa mensagem nessa história, trazendo um paralelo aos meus nossos dias hoje. Ao ser pesado na balança, será que estamos extrapolando, chegando aos limites da desobediência, dos caminhos de Deus, de não buscar os caminhos de Deus, de priorizar outras coisas? Daniel vai falar para ele: olha, você não louvou ao Deus verdadeiro, você louvou a Deus de ouro, de prata, de bronze, de pedra, que não sabem nada, que não falam, que não veem, que não ouvem. O Senhor não deu glória ao Deus verdadeiro, por isso que não pode faltar glória a Deus na sua vida. Quero ver a igreja glorificando, pode glorificando e exaltando o nome do Senhor. Senhor, eu glorificado, exaltado, que o seu nome seja, ó Deus, adorado através da minha vida. Que se Deus, como diz aqui, vem com juízo, aí você vai querer começar a resolver as coisas, vai querer começar a dar o jeitinho, vai querer começar, olha, procurar sábios, procurar encantadores, procurar feiticeiros, procurar diversos caminhos, quanto que na verdade Deus só quer que você prostre os seus joelhos e adore ao verdadeiro Deus. E aqui a mensagem foi dura, você foi pesado na balança e foi achado falta. E trazendo aos nossos dias, Jesus está voltando. Depois que Jesus voltar, depois que a mão escrever na parede, depois que, assim como foi nos dias de Noé, a porta da arca fechar, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, viviam, casavam, davam-se casamento, compravam, vendiam, vivem e esquecem que Deus está olhando tudo. Vivem zombando, escarnecendo, vivem brincando, e o pior não são os de fora, o pior são os de dentro. O problema são os de dentro, aqueles que falam, que fazem menção ao nome de Deus, que falam: sou crente, sou cristão, sou evangélico, sou discípulo, mas está se servindo do banquete que o mundo oferece. Vem na igreja, mas se mistura com o que o mundo oferece. E nós sabemos, e para encerrar, preste bastante atenção, você não pode ter Deus como seu inimigo. É possível isso, pastor? É. Tiago, capítulo 4, versículo 4, aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E tantos outros versículos. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ah, mas eu vou abafar, vou ser reconhecido nos meus amigos, vou ser famoso. Cuidado. É melhor ser reconhecido por Deus, ser provado e aprovado por Deus. Ao ser pesado na balança, que não venha a ser achado falta em nós, que Deus venha olhar: eis aí um varão valoroso, uma varoa valorosa, homem de Deus, mulher de Deus, que não brinca com as coisas do meu reino, que leva a sério, que me ama, que busca, que tem zelo, que zela pelo meu nome. E o que aconteceu? Diz o versículo 30. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dario, o Medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Na mesma noite, ele não teve mais um dia sequer de reinado. Coisa triste. Brinca com as coisas de Deus, brinca na igreja, brinca quando Deus está falando, brinca ao servir, faz a obra de Deus relaxadamente. É tempo de despertar, é tempo de Deus está vendo, Deus olha, Deus conhece todas as nossas obras. Na mesma noite, Daniel falou: olha, rei, o negócio ficou sério. Olha, rei, seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Dario sequer imaginaria que na mesma noite seria morto e outro rei tomaria o seu reinado. Na mesma noite. Porque se soubesse, o que ele estaria fazendo? Estaria no banquete? Não.
Estaria fazendo o quê? Preparando seus exércitos, preparando. Na mesma noite, diz o texto, foi morto. Assim como Daniel falou, na mesma noite, não teve mais um mesinho de reinado. Não prolongou o seu banquete, porque antigamente era assim. Faziam um banquete, prolongavam dias. A ostentação, o ego, a orgia, prolongavam dias a glutonaria. Comiam, tinha um lugar para eles vomitarem, para poder voltar e comer de novo. Sem zelo, sem temor. Isso é o que o mundo vai oferecer para você. Vai oferecer o quê? Vive de qualquer maneira, deixa a vida te levar. Deus não está... Cuidado, na mesma noite, quantas pessoas dormiram e não acordaram? Quantas pessoas saíram e não voltaram? Quantas pessoas tiveram a vida de uma maneira brusca, mudada, impactadas pela falta de temor a Deus? Meu desejo nessa manhã é que nós possamos resgatar valores, princípios cristãos, o temor a Deus, o zelo a Deus, e lembrar que não misture. Hoje as pessoas estão misturando, como lemos aqui no início. Vem para a igreja, mas está no mundo. As pessoas vêm para a igreja, falam que são crentes, mas estão banqueteando com o que o mundo oferece. Está lá e está aqui. Tome um posicionamento. Coloque-se de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Não pode faltar glórias a Deus, não pode faltar a adoração que Deus ele quer tratar nesse momento no seu coração, no meu coração. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Que ao sermos pesados nessa balança, não venha ser achado falta em nós. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Depois não é o amiguinho que vai ajudar, não é o amiguinho que vai salvar, não é o mundo que vai ajudar. Depois não vai ser aqueles que te levaram para o banquete do mundo, não vai ser o ouro, não vai ser a prata, não vai ser esses falsos deuses. Depois ninguém vai conseguir te ajudar. Ainda vão falar assim, você entrou nessa porque quis. Ainda vão falar assim, você está nessa, que você foi bobo. Ainda vão falar assim. Juízo veio, que você não quis ouvir a voz de Deus, quis ouvir a voz do mundo. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Aquele vinho sendo bebido nos copos, nos utensílios das coisas sagradas, do templo de Deus. Vivendo, fazendo, zombando, escarnecendo, vivendo com falta de temor, achando que Deus não está vendo. Qual a desculpa que vai dar depois? Ah, mas eu só tenho 12 anos. Ah, mas eu estou estudando. Ah, mas eu sou assim. Qual a desculpa que vai dar depois? Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. E que possamos, sim, ter esse posicionamento. Ser renovados, ser fortalecidos, ser cheios de Ti, da Tua presença. Nos ajuda, Pai, a buscar em primeiro lugar o Teu reino, a ter o amor, a alegria, o prazer a vir à Tua casa, a Te servir. Que o Senhor é longânimo, o Senhor abençoa, mas sabemos que o Senhor também disciplina aquele que ama, como um Pai. E assim, ó Deus, que venhamos tirar tudo aquilo que vem tentar misturar, tentar aceitar o banquete que o mundo oferece. O Senhor Jesus está voltando. Depois que a mão foi escrever na parede, depois que estiver escrito, depois que o Senhor voltar a buscar a Tua igreja, aqueles que ficarem,
depois que o Senhor vier com juízo, porque não se arrependeu, porque não quis voltar à tua presença, ficou na tua casa sem temor, sem zelo, que a gente será, Senhor, de nós? Tem misericórdia. Por isso nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus eu coloco nas tuas mãos nossas vidas, nossos corações. Que os altares de Baal, que os altares, os postes ídolos venham ser deitados, retirados. Tudo aquilo que tem, ó Deus, adentrado no coração, na casa, que o mundo tem oferecido, seja retirado. E que assim façamos como Josué declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos a Ti. Nos ajuda, Pai, para que ao sermos sondados, ao sermos pesados nessa balança, venhamos ser aprovados. Aprovados por Ti. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Assim, ó Deus, oramos. Coloco nas Tuas mãos cada coração, cada causa impossível. Vem com milagre, vem, ó Deus, com Seu toque, curando. Vai na saúde, vai na imunidade. Sim, ó Deus, opera o impossível, supre as necessidades, dá a paz no coração. Assim oramos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. A Ele, a Ele, a Ele, a Ele.